Olá, eu sou o Rafael Marques Menezes, psicanalista, amante do ser humano e dos livros. Além disso, eu sou o diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E aqui, no meu canal, a ideia é trazer reflexões sobre livros, psicanálise e sobre o que nos faz humanos. Toda quarta-feira eu comento um capítulo do livro O Ser Adoecido, Crônicas da Agonia, do Dr. André Marroig, publicado pela editora Pontes. Uma obra que mexe profundamente com questões do inconsciente e da psique humana. Se você também gosta desses temas, já deixa o like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos mergulhar em mais um capítulo desta obra incrível. Se você já sentiu como se estivesse sabotando sua própria vida sem nem entender o porquê, ou talvez conheça alguém que parece sempre criar obstáculos para si mesmo, como se carregasse uma sentença de morte invisível, é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, explorando um capítulo marcante da obra O Ser Adoecido, Crônicas da Agonia. Bom, no episódio de hoje, mergulhamos na resenha intitulada Como uma Sentença de Morte, onde o autor nos convida a refletir sobre as marcas profundas da infância e como elas moldam a forma como vivemos ou sobrevivemos. Fica comigo até o final, porque essa reflexão pode mudar a forma como você enxerga os momentos em que, sem perceber, pode estar boicotando a sua própria vida. O capítulo Como uma Sentença de Morte nos traz uma reflexão. Por que algumas pessoas sabotam suas próprias vidas? É como se carregassem uma sentença invisível que molda suas escolhas e as impede de progredir. O doutor André Marroig nos ajuda a compreender como essas marcas emocionais, muitas vezes ligadas à infância, afetam profundamente a nossa capacidade de avançar na vida. O autor descreve como algumas pessoas sabotam as suas próprias vidas de forma inconsciente, evitando se tornarem melhores ou mais eficientes aos olhos de figuras parentais significativas. É como se a necessidade de aprovação dessas figuras deixasse marcas tão profundas que o indivíduo preferisse o fracasso a enfrentar o peso das expectativas. Um exemplo claro disso é o caso do menino descrito no capítulo. Ele parecia incapaz de completar qualquer coisa que começava, desde provas escolares até relacionamentos pessoais, como se algo o impedisse de prosperar. Essa sabotagem não era apenas insegurança, mas uma tentativa inconsciente de lidar com uma dor emocional profundamente enraizada. Essa dor, ecoando das experiências da infância, moldava as suas ações e criava um ciclo de autossabotagem difícil de romper. Esses ciclos de autossabotagens inconsciente são resultado de marcas emocionais que, se não reconhecidas e trabalhadas, podem acompanhar um indivíduo pela vida inteira. Neste capítulo, o Dr. André Marroig nos guia a compreender como essas experiências podem moldar escolhas, comportamentos e, em última análise, a própria forma de existir. Mas o que realmente desencadeia esse ciclo de sabotagem? O Dr. André Marroig nos mostra que muitas vezes o gatilho está na culpa. Uma culpa que pode surgir de momentos específicos da infância, como o relato do menino apresentado neste capítulo. Vamos entender como essa emoção pode moldar vidas inteiras? O que leva alguém a se sabotar tanto? Segundo o autor, um evento marcante da infância pode deixar cicatrizes profundas. No caso descrito deste capítulo,
O menino buscava refúgio em seu quarto, tentando escapar dos gritos constantes dos seus pais. Porém, tudo mudou quando a sua mãe entrou no quarto, cheia de raiva, e disse algo devastador. Como você consegue brincar enquanto eu estou sentindo tamanha dor? Neste momento, o menino absorveu uma culpa que não era sua, mas que ele passou a carregar como se fosse. O autor descreve esses instantes como o ponto em que a vida da criança foi cindida em duas partes, antes e depois daquela frase. A partir daí, a culpa destrutiva passou a guiar suas ações, minando qualquer chance de felicidade genuína e criando bases para um ciclo de autossabotagem difícil de romper. Mas o que acontece quando essas marcas da infância não são trabalhadas? Mesmo anos depois, já adulto, esse paciente continuava carregando o peso daquela frase. Ele conseguiu conquistar algumas coisas, um trabalho, uma faculdade, até um casamento. Mas a sabotagem persistia nas pequenas ações do dia a dia. Era como se uma ferida invisível, aberta desde a infância, continuasse impedindo de se sentir completo. No consultório, o doutor André relata como esse homem chorava copiosamente ao revisitar aquele momento com sua mãe. Era como se, naquele momento, ele voltasse a ser um menino de 6 anos, tentando entender por que carregava uma culpa tão devastadora. Esse caso clínico nos mostra como essas cicatrizes emocionais podem nos acompanhar ao longo de toda a vida, moldando nossas escolhas, as ações e, em última análise, quem somos. Então, como podemos lidar com essas feridas invisíveis que nos acompanham? O capítulo Como uma sentença de morte nos oferece um convite poderoso para refletirmos sobre as nossas próprias histórias. Quantas vezes carregamos culpas que nem são nossas? Quantas vezes nos sabotamos sem nem perceber? O doutor André nos lembra que, para curar essas feridas, é essencial revisitar o passado, não para ficarmos presos nele, mas para compreendermos como ele moldou o presente. A frase que dá título ao capítulo, como uma sentença de morte, é mais do que uma metáfora, é um alerta. Até que ponto nossas vidas estão sendo guiadas por expectativas, culpas ou dores que nem percebemos? E é sobre essa reflexão que eu quero que você pense hoje. E se ela mexeu com você, deixa aqui nos comentários qual foi o momento mais marcante da sua vida que você sente que te transformou. E se você ainda não leu O Ser Adoecido, Crônicas da Agonia, recomendo muito que conheça essa obra. Entra em contato comigo, me chama aqui nos comentários, me manda mensagem lá no Instagram, @Rafael_psicanalista_, que eu tenho um link para você poder adquirir essa obra, tá bom? No mais, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos novos, tá bom? E assim você também, né, acompanha essa série incrível, onde toda quarta-feira mergulhamos em mais um capítulo dessa obra transformadora. Nos vemos no próximo vídeo, né? Até lá!